Olá, pessoal do Histórica, bem-vindos ao terceiro e último vídeo da nossa série de vídeos de resolução de questões de vestibular. Nós estamos trabalhando com questões do vestibular da Universidade Federal do Paraná, que acontece agora nas próximas semanas, mas o que você vai aprender aqui serve para qualquer vestibular, porque nós estamos respondendo a questão juntos, nós estamos relembrando alguns conteúdos e nós estamos também treinando a resolução de questões objetivas, porque quando a gente tem um método para responder essas questões, elas enganam muito menos a gente e a gente não perde ponto importante por bobeira. Então, vamos lá? Nossa questão de hoje é essa aí. Em junho de 2020, os legisladores do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, aprovaram a retirada do símbolo dos confederados da bandeira estadual. Com base na história dos Estados Unidos, assinale a alternativa que apresenta quem foram os confederados e qual foi a razão dos protestos atuais contra os símbolos confederados. Alternativa A. Os confederados defendiam o extermínio dos indígenas e a independência das 13 colônias em relação à Inglaterra, razão pela qual os símbolos confederados são considerados uma defesa do genocídio indígena. Alternativa B. Os confederados defendiam a manutenção da escravidão e a separação do Sul em relação ao norte dos Estados Unidos no contexto da Guerra Civil Americana, 1861-1865, motivo pelo qual os símbolos confederados são considerados racistas. Alternativa C. Os confederados defendiam a expulsão dos judeus e o rompimento de relações com o Estado de Israel no contexto da Guerra dos Seis Dias, 1967, razão pela qual os símbolos confederados são considerados antissemitas. D. Os confederados defendiam o banimento de muçulmanos e a suspensão da entrada de imigrantes islâmicos no território americano no contexto da Guerra do Golfo, 1991, motivo pelo qual os símbolos confederados são considerados islamofóbicos. Alternativa E. Os confederados defendiam a deportação dos mexicanos e a construção de um muro separando os Estados Unidos do México no contexto da Guerra Hispano-Americana, 1898, motivo pelo qual os símbolos confederados são considerados xenófobos. Essa questão, assim como a questão que a gente trabalhou na semana passada, também mostra como é importante estar ligado nos acontecimentos atuais para resolver questões de história. Eu adoro esse tipo de questão, porque sempre tem aquele aluno que diz: ai, mas eu tenho que estudar história pra quê? Todo mundo já morreu, tudo cheira mofo. Pra que você tem que estudar história? Pra quê? Pra quê? Pra entender o que tá acontecendo no mundo hoje. A questão, ela propõe então uma relação entre algo que ocorreu recentemente, né, e a explicação para essa ação buscada no passado. O enunciado, ele traz alguns elementos pra gente. Ele fala sobre os Estados Unidos, os confederados e o estado do Mississippi. São esses os três elementos que nós temos que colocar aqui em perspectiva para responder a questão. E ela quer saber o que exatamente? Ela quer saber quem eram os confederados e a razão do protesto contra os seus símbolos. Grifa isso no enunciado. Sempre grife o trecho do enunciado que te diz diretamente o que fazer, porque às vezes
os enunciados, eles são muito longos, tá? E às vezes eles podem ser até mal elaborados, a gente chega no fim dele e a gente não lembra o que tá pedindo no começo. Acontece. Não é o caso desse, esse tá muito direto, mas sempre grifa o que o enunciado quer. Lembre, pode ser que você leia as alternativas e não consiga responder essa questão de primeira. Você vai fazer outras coisas e vai voltar nela. E aí, se você tiver grifado o que é para fazer, você já economizou tempo. Você já lembra rapidinho o que você precisa tentar descobrir nessa questão. Então, vamos relembrar rapidamente aqui, tá? De uma maneira muito didática, tá? Esse trechinho da história dos Estados Unidos para a gente seguir para as alternativas, ok? A questão te diz no enunciado, a questão não te diz no enunciado, né? Mas ela tá falando sobre a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Se você tiver um pouco ligado no mapa dos Estados Unidos e você se lembrar que o Mississippi fica mais ao sul, isso talvez te dê alguma dica, tá? Mas essa questão depende de você dominar esse conteúdo. A Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, ela aconteceu entre 1861 e 1865. E ela colocou em disputa dentro dos Estados Unidos duas visões de mundo distintas, né? Desejos distintos. Você tinha a visão dos estados mais ao sul, entre eles o Mississippi, né? Estados mais ligados à produção agrícola, voltada para exportação e à manutenção de mão de obra escrava. E os estados mais ao norte, que estavam mais voltados para a industrialização e por uma série de questões principalmente econômicas, né, tinham como uma de suas, desejavam a abolição da escravidão, tá? A guerra, ela acaba sendo deflagrada, de fato, entre outros motivos, principalmente por causa da eleição do Abraham Lincoln, né? Um defensor da abolição ligado aos interesses dos estados do norte. Então, quando ele se torna presidente, fica muito evidente que a abolição vai acontecer. E aí, alguns estados do sul, não foram todos, né, se uniram em torno de uma bandeira própria e decidiram separar-se do restante do país, criando assim um território independente. Esses seriam os confederados, que a questão está te pedindo para você identificar, né? Confederados por quê? Porque criaram uma confederação na qual estariam esses estados, essas unidades federativas que eram aliadas aos mesmos interesses. Quais interesses? A defesa da manutenção da escravidão, né? E a separação do restante do país para que o restante do país não interferisse, né, nas suas atividades. Muito bem. Entendendo isso, a gente pode ir para as alternativas, certo? Veja como essas alternativas, elas têm uma estrutura muito semelhante, elas começam todas do mesmo jeito, né? Isso pode te confundir. Se você sabe o conteúdo, né? Se você sabe o que a questão pede e sabe o conteúdo, você sabe quem são os confederados, isso te ajuda a eliminar a maior parte das alternativas. Então, veja que as alternativas C, D e E são fáceis de eliminar porque tratam de outros grupos que não estão ligados a esse contexto da guerra civil. Risca elas, tira elas da sua frente, tá? Perceba que eu não eliminei a letra A. Se você domina esse conteúdo e entendeu a minha explicação, você deve estar pensando, tá, mas a letra A então também está errada. Está errada. Mas eu deixei ela por último aqui porque ela pode te causar uma confusão. Se você não prestar atenção, fizer uma leitura meio desatenta, você pode acabar confundindo guerra de secessão com guerra de independência, tá? Se você quiser retomar a guerra de independência, clica no card que eu vou colocar aí, que
tem um vídeo bem legal sobre o 4 de julho para você assistir. Eu sei que agora talvez você diga, ai, mas ninguém vai fazer isso. Ai, quem é o burro que vai fazer um negócio desse? Lembre-se, na hora da prova, você tem piriri, você tem dor de barriga, você tem crise de ansiedade e você faz coisas inexplicáveis. A minha última dica, né? Marcamos ali que a letra certa, a alternativa correta é a letra B, certo? Mas eu queria deixar uma última dica para você na hora do seu vestibular. Respira fundo, tá? Antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque isso talvez te ajude de formas muito mais efetivas do que dominar todo o conteúdo do mundo, né? Não vai adiantar você estar com tudo ali na ponta da língua e estar absurdamente nervoso. Então, dominar a ansiedade, respirar, se concentrar é fundamental para você realizar uma boa prova. Então, esse é o nosso último vídeo. Muito obrigada para você que acompanhou até aqui. Eu espero que o seu vestibular seja um momento muito bom. Vai ser tenso, mas muito bom. Deixa aí nos comentários os resultados, né? Para mim, me conta como é que foi a prova e me conta se você passou ou não depois. E, de novo, te lembro, se você tem alguma necessidade específica sobre como estudar história ou algum conteúdo específico que você gostaria que eu tratasse aqui, deixa aí nos comentários também, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, para sempre que tiver vídeo novo você tá por dentro e saber o que tá rolando aqui no canal, tá bom? Beijos, beijos, beijos gelados aqui de Newfoundland, no Canadá, e nós nos vemos. Agora não sei, tô confusa, mas ativa a notificação que quando tiver vídeo novo você vai saber. Tchau pra vocês!